Você já parou para pensar em todo o dinheiro que a sua empresa investe? Isso é importante você considerar, ok? Em um anúncio de redes sociais, em uma máquina nova para otimizar a produção, em um treinamento para sua equipe de vendas, ou até mesmo no tempo que você dedica para aprender uma nova habilidade. Isso daqui é importantíssimo. E cada investimento, a cada real que sai do caixa, cada dinheiro que sai da tua empresa, uma pergunta crucial deveria surgir na tua mente. E qual é essa pergunta? Esse dinheiro está me voltando com lucro? Esse investimento realmente valeu a pena? Você se faz essa pergunta toda vez que você faz esse investimento? É uma boa pergunta, certo? Para muitos empreendedores, essa pergunta fica no ar. Há uma intuição, uma sensação, mas não uma certeza. Fica aquela sensação, eu acredito que esteja dando lucro, mas é aquele acredito sem a certeza. E você deve tomar muito cuidado com isso. Operar um negócio com base apenas na intuição, naquilo que você sente, é como dirigir um carro de olhos vendados. Você já imaginou? Você pega uma venda, coloca nos olhos e vai dirigir. O que será que vai acontecer? Pode até dar certo por um tempo, mas o risco de um acidente é altíssimo. Mas se eu te dissesse que existe uma forma clara, matemática e poderosa de responder essa pergunta. Interessante, não é? Eu quero te mostrar isso nesse vídeo, ok? Uma métrica fundamental que, se bem aplicada, pode transformar a maneira como você toma decisões no seu negócio. Essa métrica, ela tem um nome e ela se chama ROI. Lembre-se sempre disso. ROI, ok? O que significa ROI? Retorno sobre o investimento. E é isso que eu quero falar sobre você. Como calcular o ROI, o retorno sobre aqueles investimentos que você faz. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o ROI de uma maneira forma ultra simples, te mostrar como calcular ele e, mais importante, como usá-lo para tomar decisões estratégicas de forma a impulsionar o teu lucro e o crescimento da tua empresa. Combinado? Então fique comigo até o final, porque entender o ROI não é apenas sobre números, é sobre fazer seu dinheiro trabalhar de verdade para você. Inclusive, essa é uma frase que a gente escuta e muitas vezes a gente não sabe como transformá-la de verdade em ação prática. Então, hoje eu quero mostrar para você. Combinado? Então, fique aqui comigo. O ROI é uma das métricas mais poderosas e versáteis que você pode aplicar no teu negócio. Ele serve para avaliar a eficiência de qualquer investimento, seja financeiro, seja ela de tempo, seja ela de recursos humanos ou de qualquer outra natureza. Em sua essência, o ROI, ele mede o ganho ou a perda de um investimento em relação ao seu custo, ok? Pense comigo. Como é que você decide se compra aquele equipamento caríssimo que promete dobrar a sua produção? Como é que você faz isso? Ou se vale a pena gastar R$5.000 em uma campanha de marketing no próximo mês? Como é que você toma essa decisão? Ou se o tempo que você e a sua equipe gastaram em um workshop realmente trouxe resultados? O ROI, ele é a nossa bússola para responder
esse tipo de pergunta. Ele te dá a clareza para saber se você está no caminho certo ou se você precisa ajustar a rota. Ignorar o ROI é o mesmo que jogar pela janela e torcer para algo bom aconteça. Então você vai lá, joga o dinheiro pela janela e espera que aquilo ali aconteça algo bom, que um passarinho venha e te traga o dobro daquilo. É impossível. Então, o ROI, ele é importante ser analisado constantemente. No mundo dos negócios, torcer não é uma estratégia sustentável. Você botar o investimento e ficar vai, não vai resolver muita coisa para o teu negócio. Então vamos lá, explicando o ROI, um exemplo prático e descomplicado para você entender como é que ele funciona. Vamos começar com um exemplo bem prático, para desmistificar de vez essa ideia de que o ROI é algo complicado de se entender, difícil. Não, eu quero te mostrar de uma maneira prática e descomplicada nesse vídeo. Imagine que você é um dono de uma loja virtual e decide investir em uma campanha de anúncios pagos no Instagram. Isso é bem comum, correto? Por exemplo, você investiu R$100 nessa campanha de anúncios. Esse nós chamamos de o custo do investimento. Essa campanha rodou aí por uma semana e no final te gerou, por exemplo, R$500 em vendas. Isso daqui nós chamamos de ganho obtido. Agora o importante fazer é uma distinção. 500 são as vendas brutas. Ele te trouxe uma venda bruta. Para saber o ganho líquido desse investimento, nós precisamos subtrair o custo direto da mercadoria vendida ou do serviço vendido. Combinado? Suponhamos que o custo desse produto vendido foi de R$200. Então eu fui lá, fiz a campanha de marketing, investi R$100, me retornou 500 e desse 500, R$200 foram os custos desse produto. Então, o lucro bruto gerado pela campanha foi de R$500, que são as vendas, menos os R$200 do custo da mercadoria, R$300. Combinado? O que o ROI vai nos dizer é quanto desse lucro de 300 realmente retornou em relação ao que você gastou para ter ele, os R$100 do anúncio, lembra? Então, o que a gente faz? A gente pega o ganho obtido menos o custo do investimento dividido pelo custo do investimento. Então vamos lá. O ganho obtido foi R$300, ou seja, o lucro gerado pela campanha, já descontando o custo da mercadoria. O custo do investimento foi 100. Então o valor que seria o valor do anúncio. Então o ROI é 300 menos 100 dividido pelos 100. Então, o meu ROI é igual a 200 dividido para 100. 300 menos 100, 200 dividido por 100, que é 2. Para expressar isso em porcentagem, nós multiplicamos o ROI em 100. Então, pega o 2 vezes 100, que dá 200%. Olha que interessante. Isso significa que para cada real investido no anúncio, você obteve um retorno de R$2. Ou seja, o lucro do anúncio foi o dobro do que você gastou. Ou seja, um ROI de 200% é excelente, é ótimo, é o que a gente procura, combinado? Vamos agora ver a fórmula de forma mais estruturada e entender cada componente. Então aqui a gente tem o ganho obtido, menos o custo do investimento, dividido pelo custo do investimento vezes 100, para a gente chegar no percentual. Essa é a nossa fórmula mágica, combinado? Então o ganho bruto
é a receita total gerada pelo investimento. É crucial que você seja preciso aqui. Se o investimento é em marketing, o ganho obtido são as vendas geradas diretamente por essa ação. Não é todas as vendas. Você tem que conseguir separar qual é a venda que foi gerada pelo marketing daquilo que não foi pelo marketing, ok? Se é um novo equipamento, o ganho obtido pode ser o aumento da produção, a redução de custo operacional ou a melhoria na qualidade que levou às vendas. É o valor positivo que o investimento trouxe. Ela trouxe de novo para dentro da minha empresa. Cuidado! Ao calcular o ganho obtido, especialmente em vendas, certifique-se de subtrair os custos diretos da mercadoria ou do serviço vendido, ok? Não pode ser o faturamento bruto. É importante considerar isso, tá bom? Você não quer calcular o ROI sobre a receita bruta ou sobre o faturamento bruto, mas sim sobre o lucro gerado pelo investimento, combinado? O outro componente é o custo de investimento. Esse é o valor total que você gastou para realizar o investimento. E atenção, muitas vezes não é apenas o preço de compra. Muitas vezes não é só isso, tá? Para um anúncio, é o valor do anúncio mais o tempo da sua equipe para criar a campanha, por exemplo. Você precisa considerar isso no teu valor. Para uma máquina nova, é o preço da máquina mais o frete, mais a instalação, mais o treinamento da equipe, mais a energia para operá-la. Então você tem que observar o todo. Você tem que ter essa sistemática dentro da tua empresa. Combinado? Para um treinamento, é o valor do custo, transporte e tempo que a equipe ficou sem trabalhar. Combinado? Lembre-se de incluir todos os custos diretos e indiretos que estão relacionados, especificamente aquele investimento. Se você deixar custo de fora, o seu ROI vai ficar artificialmente inflado, porque não tem todos os custos que foi envolvido naquele investimento. Então você tem que avaliar tudo. E José, para que eu calculo esse ROI? Eu tenho uma interpretação. E os números eles vão me trazer uma informação importante e é isso que eu quero mostrar agora, ok? Agora que você sabe como calcular e como eu vou fazer para interpretar esse número, isso daqui é importante na hora de fazer o cálculo. Fazer o cálculo pelo cálculo é um problema. Então, quando eu tenho um ROI positivo, ou seja, maior que 0%, parabéns! O seu investimento trouxe mais dinheiro do que custou. E esse é o nosso objetivo, que ele tenha o ROI positivo. Quanto maior esse ROI, mais eficiente foi o teu investimento. E é o que a gente procura sempre. Um ROI, por exemplo, de 50% significa que para cada real investido você recuperou o real e ganhou 50 centavos. Isso é daqui um exemplo. E por isso que ele é bem bacana. Um ROI, por exemplo, de 200% significa que você recuperou e ganhou mais R$2 em cima daquele investimento. Agora eu posso chegar numa outra condição, que é o ROI de 0%. Nem deu a mais e nem deu a menos. Ou seja, o seu investimento se pagou, mas não gerou lucro. Você empatou. É um ponto de equilíbrio para o investimento específico. Ou eu posso ter, que é um cenário que a gente não procura, que é o ROI negativo, menor que 0%. E é um alerta vermelho em relação a isso. Significa que o teu investimento te deu prejuízo, que não é o que a gente busca. Se um ROI foi negativo, eu tenho um problema, ok? Ou seja, você gastou mais do que o dinheiro que te trouxe de volta. Então, um ROI de menos 50% significa que para cada real investido, você perdeu 50 centavos.
E isso não é o que a gente procura, combinado? É importante lembrar, um bom ROI, ele é relativo. A gente tem que tomar esse cuidado. Ele pode variar muito de setor para setor, de tipo de investimento para tipo de investimento, combinado? Por exemplo, um ROI de 10% em investimento de infraestrutura de longo prazo pode ser excelente, enquanto um ROI de 10% em uma campanha de marketing digital de curto prazo pode ser considerado baixo, tá? A chave é comparar ROIs de investimentos semelhantes ou do mesmo tipo, combinado? Vamos para uma aplicação prática, como é que eu tomo decisões inteligentes através do ROI? Vamos ver como é que isso daqui funciona. É onde nós chamamos que a mágica acontece. Então vamos lá. O ROI não é apenas um número, é uma ferramenta de gestão e você precisa utilizá-lo, tá? Ele te capacita a tomar decisões baseadas em dados, não em achismos. Vamos ver alguns exemplos de como você pode usá-lo, combinado? Por exemplo, o marketing e publicidade. Você foi lá e investiu R$ 2.000 em anúncios do Google e gerou R$ 8.000 em vendas líquidas. Ou seja, você investiu 2.000 em influenciadores e gerou 5.000 em vendas líquidas, tá? Cálculo, por exemplo, do Google Ads. Eu fui lá, peguei os 8.000 menos 2.000, dividido pelos 2.000 vezes 100, dá 300% de ROI. Então, lá no meu Google Ads, eu tive 300% de retorno, ok? Os influenciadores, por exemplo, foi 5.000, menos os 2.000 que eu investi, dividido pelos 2.000, vezes 100, eu cheguei em 150% de ROI, ok? Qual é a decisão que eu vou tomar? Por exemplo, eu comparei dois tipos de investimento parecido. Então, por exemplo, o Google Ads está trazendo um retorno muito maior. Talvez seja a hora de realocar o orçamento, diminuindo o investimento com influenciadores e aumentando no Google Ads. Ou então otimizar a campanha com influenciadores para melhorar o seu desempenho, entendeu? Esse daqui é um exemplo de decisão que você pode tomar ao trabalhar com o ROI. Veja como a gente consegue ter resultado. Por exemplo, eu vou fazer uma compra de máquina ou um equipamento. Então, a sua máquina antiga gasta 500 de manutenção por mês. E a sua produção é de 1.000 unidades. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, a máquina nova custa 20.000. O custo do investimento, eu vou reduzir a manutenção para 100 por mês e aumentar a produção para 1.500 unidades. Olha só a diferença. Então, o que a gente faz? A máquina nova te fará economizar, por exemplo, 400 por mês em manutenção e 500 unidades extras, se vendidas. E representam um lucro adicional, que é o que a gente procura. Então, digamos que o lucro de cada unidade seja 5. Então, são 2.500 de lucro extra por mês. Lembra do adicional, das 500 unidades adicional? Então, o ganho mensal total é de 400, que é a economia, mais 2.500 de lucro extra, que dá 2.900 por mês. Então, como é que eu faço ali o ROI? O ganho obtido ao longo, por exemplo, de um ano seria 2.900 vezes os 12 meses, que dá R$ 34.800. Então, eu vou pegar os 34.800 menos R$ 20.000 daquilo que eu investi, eu tive de desembolsar para comprar aquela máquina, dividido pelo 20.000, vezes o 100. O 100 aqui é para a gente ter a
percentagem, ou porcentagem que eu preciso. Nesse caso, a gente teve 74% de ROI, de retorno sobre o investimento. Então, qual seria a decisão? Por exemplo, em um ano, a máquina nova já se pagaria e ainda geraria um lucro de 74% sobre o investimento inicial. Isso é um excelente indicativo para a compra, considerando que ela continuará gerando lucros nos anos seguintes. Entendeu? Vamos lá, vamos para um terceiro exemplo de ROI. Um treinamento e desenvolvimento de equipe. Você foi lá e investiu R$3.000 em um treinamento de vendas para a sua equipe. Após o treinamento, a equipe aumentou as vendas em 10.000 no próximo trimestre. E os custos variáveis sobre essas vendas foram de 4.000. O lucro adicional foi R$6.000. Então, como é que eu faço o cálculo do ROI? Eu vou pegar os 6.000 menos dos 3.000, dividido pelos 3.000 vezes 100. E aí eu cheguei nos 100%. Decisão. O treinamento se pagou e ainda dobrou o valor do investimento em lucro adicional. É um investimento que vale a pena repetir e expandir, entendeu? Ou vamos pegar aqui um exemplo, eu vou fazer um lançamento de um novo produto ou serviço. Então, o desenvolvimento e lançamento de um novo produto custou, por exemplo, 15.000. Pesquisa, protótipo, marketing inicial, todo o custo envolvido. Nos primeiros 6 meses, esse produto gerou, por exemplo, 30.000 em vendas, com um custo de produção de 10.000. Então, o meu lucro líquido seria 20.000. Então, eu vou pegar os 20.000, que foi o ganho obtido, menos os 15.000, que foi o investimento, dividido pelos 15.000 do investimento, vezes 100, que deu 33,33%. Qual é a decisão? Um ROI positivo indica que o produto é viável. Então, a partir daí, o objetivo é otimizar o marketing e a produção para aumentar ainda mais esse ROI. Entendeu? Então, o ROI ele te força a quantificar o impacto de cada decisão. Isso te dá clareza para alocar seus recursos de forma mais inteligente e focar no que realmente gera resultado para o seu negócio. Alguns erros comuns e considerações importantes ao calcular o ROI. Então vamos lá. Por mais poderoso que seja, a métrica de ROI não é mágica. Ela tem as suas particularidades. Existem erros comuns que podem levar a interpretações erradas. Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, eu não incluí todos os custos envolvidos. Isso a gente já mencionou. Mas ele é vital. Você precisa considerar isso dentro do teu processo. Custo oculto como tempo de equipe, licenças, manutenções, fretes, impostos, tudo isso deve ser contabilizado no custo do teu investimento. Senão, eu vou inflar demais o meu ROI. Vai parecer que ele deu muito mais do que realmente deu. E por isso você precisa considerar, entendeu? Outro ponto importante sobre o ROI é ignorar o prazo. O ROI ele é mais significativo quando comparado em um determinado período. Por exemplo, em um ano, em meses, entendeu? Um investimento pode ter um ROI baixo no primeiro mês, mas excelente após um ano. Lembra quando a gente fez a avaliação da compra de um bem ou imobilizado, que a gente comparou o investimento em um ano? É exatamente isso que a gente faz. Então, defina sempre um período que você está analisando, certo? Outro erro muito comum na hora de fazer o ROI é focar apenas no curto prazo. Nem todo investimento gera ROI imediato. Construção de marca, desenvolvimento de equipe, pesquisa e desenvolvimento podem ter um ROI de longo prazo, ou seja, mais de um ano. Então é difícil quantificar diretamente no início.
mas são fundamentais para a sustentabilidade, tá bom? Nesses casos, talvez outras métricas como engajamento, satisfação, devem ser considerados em conjunto, combinado? Quarto erro muito comum é a dificuldade em atribuir ganhos. A gente vê muito disso. Em alguns casos, especialmente em marketing de branding, né, de marca, é difícil atribuir um ganho monetário direto a um investimento. Então, uma campanha de reconhecimento de marca pode não gerar vendas diretas imediatas, mas pode aumentar a confiança da sua empresa, entendeu? O que impacta as vendas futuras. Nesses cenários, o ROI pode ser mais complexo de calcular, ou deve ser usado um conjunto de outras métricas nesse processo. Outro ponto que é importante ser considerado é o ROI versus a lucratividade. Um ROI alto é ótimo, combinado? Mas a sua empresa precisa ser lucrativa no geral. Aí não adianta só avaliar o ROI de itens específicos e esquecer que a tua empresa no todo precisa ser lucrativa. Então, um investimento com ROI de 500% sobre 100 investidos, né, vamos lá, um lucro de R$500, é menos impactante para o caixa do que um investimento com ROI de 50% sobre 100 mil investidos, entendeu? Então, dá um lucro de R$50 mil. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Sempre contextualize o ROI com volume de investimento e impacto total no teu lucro, tá? Apesar dessas considerações, o ROI continua sendo uma métrica, uma ferramenta insubstituível para qualquer gestor que busque eficiência e lucratividade. Então, eu quero fazer com você um compromisso final. A gente sempre chega aqui no final e a gente precisa ter esse compromisso. A gente precisa dar aquele primeiro passo, ok? Então, se você chegou até o final e agora possui uma das ferramentas mais valiosas para qualquer empreendedor, que é o conhecimento sobre o ROI. Você não precisa mais operar no escuro. Você tem o poder de medir, analisar e decidir com base em dados. Isso é ser um gestor estratégico. Para colocar esse conhecimento em prática e realmente fazer a diferença, eu vou fazer um desafio para ti. Se esse vídeo te deu a clareza e a motivação para começar a medir os teus investimentos, por favor, deixe o seu like para eu saber que eu te ajudei e que este conteúdo foi valioso, tá bom? E se inscreva no canal, porque a nossa jornada para uma gestão empresarial inteligente e lucrativa está só começando. Então agora, para a gente selar esse nosso compromisso, eu quero que você vá nos comentários aqui e escreva duas coisas, tornando o teu compromisso público e real. Primeiro item que eu queria que você colocasse aqui no comentário: qual foi o último investimento? Seja ele em dinheiro, em tempo ou recursos que você fez na sua empresa e para a qual você gostaria de calcular esse ROI. Pode ser um anúncio, uma ferramenta, um treinamento ou um novo funcionário. Segundo, qual será a sua primeira ação para começar a calcular o ROI desse investimento específico? Por exemplo, vou levantar os custos totais ou vou monitorar as vendas atribuídas a ele. Então, você tem que dar essa primeira ação, você já tem que identificar o que vai fazer. Combinado? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler, eu vou responder todos os comentários, porque juntos nós construímos negócios mais fortes e mais lucrativos. Lembre-se, dinheiro é um recurso e um bom gestor sabe como fazer esse recurso retornar em dobro, em triplo, em quintuplo e assim por diante. Combinado? Use o ROI e faça o seu dinheiro trabalhar para você. Um abraço e até o próximo vídeo.